Em 2023, a primeira petição apresentada ao Senado Federal foi mais um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O pedido, apresentado por um grupo de advogados, mostra que o ministro comete crime de responsabilidade ao submeter a maus tratos dezenas de cidadãos por motivos políticos, violando a Constituição, as leis e tratados internacionais de direitos humanos. Na petição, os advogados Daniel Luiz Nascimento Moura, Paulo César Rodrigues de Faria, Lúcia Érica de Oliveira Barreto, Paulo Fernando Alves Mafioletti, Cíntia de Jesus Aires e Marco Aurélio Bacelar de Souza apontam que os cidadãos, escolhidos por Moraes e sua equipe designada de delegados da Polícia Federal, são submetidos a tratamento desumano e degradante, vedado expressamente no artigo 5º, inciso 3 da Constituição. Os advogados exemplificam com o bloqueio arbitrário de contas bancárias, sem ter acesso aos autos, sem o exercício da ampla defesa e do contraditório, além das quebras de sigilo bancário e telemático, sem fundamento dentro da Constituição Federal. A petição aponta que esses fatos foram apresentados em audiência pública no Senado Federal, a qual o ministro Alexandre de Moraes foi convidado, mas não se dignou a comparecer. Os advogados explicam que o ministro Alexandre de Moraes viola também outro direito fundamental, expressamente previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 4, que prevê a livre manifestação do pensamento. Mostram que o ministro censurou parlamentares no exercício do mandato, parlamentares eleitos, líderes religiosos e cidadãos comuns, chegando a mandar prender um indígena. A petição aponta que todas as punições são dirigidas a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e questiona por que essas pessoas são tratadas com muito mais rigor que criminosos perigosos, assim como por que apoiadores de Lula não sofrem qualquer restrição. Os advogados explicam que o ministro viola ainda o artigo 5º, inciso 6, ao desrespeitar a liberdade de culto, mandando prender cidadãos que se reúnem para orar. Acrescentam que as ordens do ministro ferem igualmente o inciso 8, que prevê: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. A petição expõe o cenário despótico que se forma com as ordens de prisão emitidas pelo ministro sem qualquer lastro legal. Os advogados afirmam: agrava-se o cenário despótico com a privação de direitos em caso da liberdade de ir e vir, mediante prisões em desfavor de cidadãos brasileiros que possuem convicções filosóficas e políticas divergentes em tese do denunciado, ora julgador e ordenador das prisões. A peça cita a notícia da ordem de prisão contra o jornalista Oswaldo Eustáquio e o humorista Bismarck Fugaza e prossegue: o motivo ensejador da ordem? Falarem o que pensam, e esse pensamento ser em prol de um lado político, e só. São apoiadores do atual presidente da República. Isso é um crime? De acordo com o artigo 5º da Constituição, evidentemente que não. Todavia, ao que parece, o denunciado, em tese, persegue politicamente aqueles que não se coadunam com sua forma de enxergar as coisas ou os fatos. A petição aponta várias ilegalidades na ordem. Registre-se que, ainda que houvesse um indício de crime, deveria ser investigado pela polícia e analisado pelo Ministério Público, jamais pela Suprema Corte, haja vista a não ter os citados cidadãos foro privilegiado, onde somente os detentores de mandato eletivo podem ser julgados na Suprema Corte, e b. o respeito ao princípio do sistema penal acusatório, onde o juiz não pode ser o acusador e a vítima ao mesmo tempo.
Os advogados citam ainda a ordem de operação da Polícia Federal contra um grupo de pessoas sem que os alvos pudessem sequer saber de que estavam sendo acusados. Mesmo após serem submetidos a buscas e apreensões e até mesmo prisões, os cidadãos e seus advogados não têm acesso aos autos dos inquéritos. Dessa forma, os peticionantes arrolaram os incisos da Constituição Federal que teriam sido, em tese, violados, contrariados e desrespeitados por Alexandre de Moraes. Artigo 5º. 3. Ninguém será submetido nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 47. Não haverá penas. B. De caráter perpétuo. D. De banimento. 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Neste contexto, frisando que Moraes teria violado, além da Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos e, especialmente, a imunidade parlamentar federal,
os advogados solicitaram a punição do ministro do STF com fundamento no inciso 41 do artigo 5º da Constituição Federal, o qual preconiza que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Nesta atuada, os advogados requerem que Moraes seja condenado à perda imediata do cargo, à imediata inabilitação por 8 anos para a vida pública, à imediata pena de reclusão, conforme dosimetria a ser decidida pela condenação apurada em sanção judicial cabível, bem como que sejam utilizados todos os meios de prova admitidos em direito para que sejam alcançadas as medidas pretendidas. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e pessoas que sequer são investigadas, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.